Salve, salve, nação rubro-negra! Estamos chegando com notícias do Flamengo, do mais querido do Brasil. Hoje temos Ceará e Flamengo, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também temos informações sobre o mercado da bola. Temos atleta do Flamengo que recebeu proposta do Real Madrid. E também vamos dar uma passada pela tabela de classificação e também os resultados dos jogos e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Então vamos dar uma passada na tabela. Ontem nós tivemos os seguintes jogos: Atlético Mineiro 0, Bahia 1. Este resultado foi excelente para o Flamengo, já que o Atlético Mineiro estava com 27 pontos, 3 atrás do Flamengo. Grêmio 2, Atlético Paranaense 1. Hoje, às 16 horas, nós teremos os seguintes jogos: Goiás e Internacional, Vasco da Gama e São Paulo, Santos e Fortaleza. Já às 19 horas, Ceará e Flamengo. Nosso Mengão entra em campo às 19 horas, seguido de Avaí e Corinthians, CSA e Cruzeiro. E amanhã teremos Botafogo e Chapecoense às 20 horas. Com esses resultados, em momentâneo, nós temos o Santos em primeiro com 32, o Flamengo em segundo com 30, Palmeiras em terceiro com 30 pontos, em quarto São Paulo 30, em quinto Atlético Mineiro 27, em sexto o Corinthians com 27, em sétimo Internacional 24, em oitavo Bahia 24, nono Atlético Paranaense 22, em décimo Botafogo com 22 pontos, em décimo primeiro com 21 pontos o Grêmio, em 12º Ceará com 20 pontos, em 13º Goiás com 18, em 14º Fortaleza com 17, em 15º Vasco da Gama com 17, em 16º Cruzeiro com 14, em 17º já na zona de rebaixamento a Chapecoense com 13 pontos, em 18º Fluminense com 12, em 19º CSA com 11 e na lanterna o Avaí com 6 pontos. E o Flamengo visita o Ceará sem time principal e com o mistério do técnico Jorge Jesus. Então o Flamengo enfrenta o Ceará hoje, dia 25, em meio à gangorra imposta pela temporada. Ao mesmo tempo que está envolvido na disputa das quartas de final da Libertadores e com vantagem a equipe do técnico Jorge Jesus tem, pela primeira vez, a possibilidade real de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse tira-teima para o elenco rubro-negro será no Castelão às 19 horas, para assumir a ponta. O clube da Gávea terá que secar o Santos contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. Poupar ou não poupar? Focar em uma competição ou jogar todas à mesma força? Jesus levou força máxima para o Ceará, mas não deverá utilizar os principais jogadores. E há uma explicação, é que após a partida pelo Brasileiro, a delegação seguirá direto para Porto Alegre para o duelo da volta com o Internacional, pela Libertadores. Então, por mais que a delegação esteja com nomes como Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, dificilmente algum deles deverá iniciar o duelo entre os titulares. Por outro lado, todos eles devem ficar à disposição no banco de reserva. Então, se a coisa ficar preta, eles entram em campo. O assunto não chega a ser uma novidade no Flamengo e até mesmo contribuiu para a demissão de Abel Braga no passado. O ex-treinador, na época, não utilizou os titulares contra o Fortaleza pelo Brasileiro de 2018. A decisão não caiu bem internamente, uma vez que haveria tempo até o compromisso com o Corinthians pela Copa do Brasil do mesmo ano. Agora, apesar de estar a 2 pontos do líder Santos, que disputa apenas o Brasileiro, Jorge Jesus indica que utilizará uma equipe alternativa. O objetivo é poupar os atletas mais desgastados e recuperá-los para o segundo duelo com o Internacional, pelas quartas de final. O time rubro-negro vai a Porto Alegre com vantagem de 2 gols no placar. Temos um jogo agora no Ceará. Estamos com possibilidade de conquistar as duas competições. Estamos apenas 2 pontos atrás do Santos. Não podemos abdicar do título do Brasileiro e dar prioridade só para uma competição. Temos que saber atuar nas duas situações. E mudando alguns jogadores, vamos ver até o fim de semana como vamos lidar na próxima partida. A ideia é estarmos mais fortes possíveis nos 2 confrontos, disse Jorge Jesus. Então, após o confronto com o Emelec do Equador pelas oitavas de final, o comandante rubro-negro revelou que entendeu o peso da Libertadores para a torcida do Flamengo. E justamente por isso mudou sua avaliação em relação ao planejamento.
Depois desta eliminatória é que percebi, antes não tinha percebido isso, vai me fazer mudar muita coisa, vai mudar um bocadinho o meu pensamento, meus pensamentos eram ao contrário, importante era o campeonato, Libertadores era importante, mas não era o foco número um. Mas para os torcedores já vi que é o foco número um e tenho de pensar bem nisso. Então vamos à ficha técnica do jogo entre Ceará e Flamengo. Local e data, então será na Arena Castelão, em Fortaleza. Hoje, domingo, às 19 horas, horário de Brasília. O árbitro é Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Auxiliares, Fabrício Vilarinho da Silva, de Goiás, e Bruno Rafael Pires, de Goiás. E o VAR, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. O Ceará deverá entrar em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves, João Lucas, Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo. Lima, Matheus Gonçalves, Felipe Cardoso, técnico Anderson Moreira. O Flamengo deverá ter a seguinte equipe: Diego Alves, Rafinha, Tuller, Rodrigo Caio e René, Pires da Mota, Arão, Gerson e Everton Ribeiro ou Arrascaeta, Vitinho e Gabigol, técnico Jorge Jesus. E o Flamengo que já chegou em Fortaleza com gritos de mister e estrelas festejadas. Flamengo é recebido por multidão em Fortaleza. Rubro-negro pega o Ceará. Então vamos ver aqui algumas partes da torcida do Flamengo no Ceará. Então foi muita festa por uma multidão de rubro-negro na praia de Meireles, em Fortaleza, onde o time ficará hospedado antes de enfrentar o Ceará neste domingo. Com gritos de mister, Gabriel e Bruno Henrique foram alguns dos mais celebrados. Todos os 50 mil ingressos para a partida foram vendidos e 15 mil deles são destinados aos flamenguistas, a torcida do Mengão. E Jorge Jesus tem moral com os flamenguistas do Ceará, foi muito festejado também. E o Flamengo chegou a Fortaleza em voo fretado e da mesma forma se deslocará na segunda-feira para Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional na próxima quarta em duelo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. Então aqui nós temos uma notícia aqui sobre Real Madrid, que quer tirar goleiro do Flamengo. Então o portal espanhol coloca goleiro do Flamengo na lista de possíveis reforços do Real Madrid. Equipe da capital espanhola poderá contratar jogador para a posição. Vamos entender um pouco esta situação. Após viver uma fase de crítica, Diego Alves retomou depois da bela atuação contra o Vasco a confiança da torcida do Flamengo, com passagem pelo Valência, o goleiro voltou a ser notícia no futebol espanhol, porém não foi pela sua boa fase no rubro-negro. Segundo o portal espanhol tudofichajes.com, o jogador estaria em uma lista de nomes que o Real Madrid estaria avaliando. De acordo com o site, o Real Madrid busca um nome para ser reserva do Thibaut Courtois. O costarriquenho Keylor Navas deseja jogar e teria deixado claro o seu desejo de deixar o Real Madrid, clube que defendeu desde 2014. A perspectiva é que Navas vá para o Paris Saint-Germain. Diego Alves tem uma história importante no futebol espanhol. Ele atuou por 10 anos defendendo o Almeria e o Valência e se destacou. O jogador, que está no Flamengo desde 2017, tem contrato com o clube até o final da próxima temporada, de 2020. Agora vamos ver aqui uma notícia também importante sobre a situação de Cuéllar. Como está o colombiano? Então, crise com Cuéllar seria um efeito colateral do milionário Flamengo, né? O colombiano se sentiu desvalorizado com a chegada de companheiros, ganhando muito mais, e forçou ida para a Arábia. Flamengo o afastou, o clima é tenso. Então seria uma situação de ciúmes do colombiano. Então, se nós analisarmos aqui, vamos começar pelos salários dos jogadores do Flamengo. Eu não gosto muito de tratar desse assunto, mas vamos ver aqui. Gabigol, 1,2 milhão mensais. Arrascaeta, 900 mil mensais. Felipe Luiz, 800 mil. Vitinho, 800 mil. Rafinha, 700 mil. Diego Alves, 700 mil. Bruno Henrique, 650 mil. Rodrigo Caio, 500 mil. Pablo Marri, 450 mil. Tudo mudou na Gávea desde que o Flamengo pagou 2 milhões de dólares atuais, cerca de 8 milhões de reais, né, ao Deportivo Cali por 70% dos direitos de Cuéllar. Ele chegou com status de estrela e se sentia privilegiado com salário de 230 mil mensais. Só que o tempo passou, o presidente Eduardo Bandeira de Mello e seu planejamento de contenção foram para longe.
e Rodolfo Landim decidiu abrir os cofres e já gastou mais de 200 milhões na contratação de jogadores. Então eles vieram muito mais badalados e com salários muitas vezes maiores do que recebe Cuéllar. O jogador foi se sentindo desvalorizado. Para piorar, Jorge Jesus considera William Arão fundamental ao time, e não só o fixo como primeiro volante, posição de Cuéllar, como o elogia a cada partida. Se quiser, ele brigue, atue como segundo volante, mais avançado, onde o atleta sabe que rende menos. Ao mesmo tempo que seu espaço na seleção colombiana cresceu. Em outubro, o volante fará 27 anos. Ele viu o Flamengo virar as costas a uma proposta do Bologna, só que desta vez ele decidiu ouvir e negociar com Al Hilal. Adorou a proposta de 900 mil mensais, por 3 anos de contrato, mais o quarto prorrogável. Sua multa está fixa em um absurdo 70 milhões de euros, cerca de 317 milhões de reais. A proposta árabe é de 8,5 milhões de euros, cerca de 38,5 milhões de reais, não chega nem a 10, um pouco a mais de 10% do valor da multa. O Flamengo ficaria com cerca de 26,6 milhões. E 11,9 milhões ficaria para o Deportivo Cali. Os dirigentes cariocas tentaram convencer os colombianos a diminuírem sua parte para que a transação fosse fechada. Não conseguiram. Cuéllar decidiu agir e, para a irritação da diretoria do Flamengo, pediu para não enfrentar o Internacional pelas quartas da Libertadores. Os dirigentes ficaram raivosos, o colocaram para jogar, mas o afastaram para resolver seus problemas particulares, alegado crise no casamento. Jorge Jesus soube do problema e ficou ao lado dos dirigentes, confirmando o afastamento do jogador. O mercado árabe fecha daqui a exatos 7 dias. O impasse está no ar. O Flamengo está carente de volantes, marcadores, mas que pelo menos 30 milhões para vender o Cuéllar, né? Já seria uma boa grana. O jogador e seu empresário tentam convencer o Deportivo Cali a aceitar receber menos. Mas o time colombiano não cede. O clima é péssimo para o jogador na Gávea. Ele não quer mais ficar, e nem o clube o deseja, só que não abre mão dos 30 milhões. Cuéllar, então, foi o primeiro jogador a sentir o efeito colateral da chegada dos companheiros de time muito mais valorizado do que ele. Uma oferta de aumento poderia ter efeito a fazer com que o colombiano reconsiderasse ir para a Arábia, mas diante de sua postura radical não há intenção de Landim de aumentar o salário. O impasse é grande e difícil de resolver. Cuéllar segue dizendo que não abre mão de jogar na Arábia. Então, por conta dos 900 mil mensais, só que seu contrato com o Flamengo é longo, termina apenas em 2022. A negociação está nas mãos de Landim. O presidente segue irritado com o colombiano. É isso aí, galera. E o que vocês acham? Seria uma boa deixar o Cuéllar na geladeira até terminar o contrato, para que ele aprendesse a respeitar o clube mais querido do Brasil? Eu acho que seria uma boa aí, né? Mas é isso aí, galera. Essas são as notícias do Flamengo do dia. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera!